com a gente, institucionalmente, com o partido. E há um ano, praticamente, nós estamos andando o Brasil todo, sentindo a receptividade que a população tem, o desejo de uma novidade, de algo que não tenha amarras, com esse sistema que eu chamo, e o Brizola gostava dessa palavra, eu repito sempre que eu achei ela bonita, me impressionou, fui lá no dicionário para dizer carcomida, essa direita carcomida que está aí. E eu tenho percebido, companheiro Ciro, o êxito, o sucesso, a sede, principalmente que a juventude tem de ver alguém que não tenha rabo preso. Não tem outro termo mais bonito para usar, não. Principalmente alguém que tenha coragem de enfrentar o sistema que é o que escraviza a sociedade, que é o sistema financeiro. Esse sistema financeiro que mantém a nossa população na miséria, esse sistema financeiro que controla com o seu poder econômico os veículos de comunicação, esse sistema financeiro que faz de todos nós, por uma maneira, de uma forma ou de outra, vassalos do seu processo e do seu desejo. Nesse tempo todo, Ciro, nós temos afirmado esse desejo partidário da tua candidatura. Eu sei das dificuldades, eu sei que não é fácil, eu sei o quanto, e você já foi candidato 2 vezes, você não foge da luta, você é cearense, como o cearense já está acostumado com a dor, com a dificuldade. Mas para nós do PDT, eu tenho certeza que eu estou passando um sentimento unânime do partido onde eu vou. A tua candidatura a presidente da República é irrevogável, é irretratável. Não dá para discutir esse processo. Como fala a Miguelina, é irreversível. Por quê? Por vaidade? Não. Por quê? Porque é um projeto pequeno para o PDT? Não. É porque as oportunidades da vida acontecem e se a gente não enxergar essas oportunidades da vida, o tempo passa e não valeu a pena a nossa luta na vida. Então, Ciro, você representa para a gente uma esperança de um partido que tem aí 60 anos de história, não são só os 36 anos que a gente tem de PDT. Vai lá com Getúlio, né, Bruxo? Começa em 1930 com a Revolução, um partido que tem o Manuel Dias que, passando dos 50, ainda continua sonhador, um partido que, pouco, que continua acreditando, vocês estarem aqui, vem gente aqui de todo o Brasil, tem vereador aqui de todos os 27 estados, só não tinha do Espírito Santo, não sei se já chegou, ainda não, só o Espírito Santo que não conhece, chegou todo o Brasil aqui. Então, eu quero transmitir ao Ciro que até agora ele continua sendo um companheiro de partido de luta, mas eu não abro mão dele ser candidato a presidente da República pelo PDT, em nome do PDT, para libertar o nosso povo desse sistema que está esgotado. Desculpe a falta de humildade. Quem quiser nos acompanhar, que acompanhe. Se não, antes só do que mal acompanhado. Com a palavra, Cirua. Meu querido amigo, irmão, meu presidente, Carlos Lupe, já lhe disse, e vou repetir com o testemunho do que há de mais vivo, mais forte, mais democrático, que é a base que organiza nosso partido pelo Brasil afora, que são as nossas vereadoras e os nossos vereadores. Eu lhe digo com muito entusiasmo e sem medo de cara feia, eu vou cumprir a missão que o partido me determinar que eu cumpra. E se for aquela de servir a esse grande e amado Brasil como seu presidente, é com entusiasmo redobrado de jovem que eu vou abraçar essa tarefa. Cumprimento o Lupe, cumprimento as mulheres todas na pessoa da Miguelina, cumprimento a toda a nossa militância na pessoa do nosso militante modelo, Manuel Dias, e sem maiores delongas, cumprimento os parlamentares todos aqui presentes, né? O militante modelo, o militante padrão, né? Carrinho de garagem. Eu estou encarregado, veja se pode, pela organização, de conversar com vocês por 1h30 sobre a questão nacional, a questão do Brasil. Eu vou tentar não ser tão chato assim, né? Mas vou preparar uma boa noite de sono para a insônia de vocês, refletindo um pouco, porque só quem presta atenção hoje em dia em política são os jornalistas da política e nós políticos. O nosso povo está vivendo aí uma vida muito difícil, uma vida muito complicada, está olhando o futuro com o espinho do medo no coração,
o desemprego já ofende 13 milhões de homens e mulheres sadios para o trabalho. Se nós colocarmos nessa estatística aqueles que estão se virando em bicos, em trabalhos precários, etc., etc., nós estamos falando já em 20 milhões. 1 em cada 5 brasileiros adultos estão ou em condição precária ou abertamente desempregados. E tudo isso tende a se agravar com sequelas muito dramáticas do período de mandato que vocês recém conquistaram, alguns renovando a vocação. Vejo muitos jovens, tendo por primeiro embate essa vitória extraordinária, e vocês são a ponta de lança, são o nervo exposto da política que está hoje muito desmoralizada no Brasil. Nós outros temos secretárias, ministros, enfim, vamos nos protegendo. O vereador, todo mundo sabe onde mora, e bate na porta do vereador, é de manhã, é de tarde, é de noite, de madrugada. Eu sei muito bem o que eu estou falando, e vocês vão ver as sequelas disso tudo que eu vou tentar refletir consigo na sua porta, e vocês têm que estar instrumentalizados e sabendo do que se trata. O Brasil que nós temos aí está proibido de crescer por 3 gravíssimos conjuntos de problemas. Eu falo crescer porque a única forma da gente prometer com seriedade emprego é essa economia crescer acima da quantidade de jovens que chegam ao mercado de trabalho. No Brasil são 1.700.000 rapazes e moças que todo ano chegam ao mercado de trabalho procurando a primeira oportunidade de emprego. Então a economia tem que crescer para, expandindo os investimentos, oferecer essa quantidade de empregos. Mas no Brasil nós temos um outro problema que atinge mais nós mais velhos, ou de idade média, intermediária, e com dificuldade de retreinamento ou de requalificação, que são o que os economistas chamam de ganho de produtividade. É muito simples. O Dória agora, lá em São Paulo, está dizendo que vai acabar com a profissão de trocador. Então, repare, bota uma catraca eletrônica, são, sei lá, 3 mil, 4 mil, 5 mil pessoas de 45, 50, 60 anos, que treinaram a vida toda para aquilo, só sabem fazer aquilo, e que vão ser postos na olho da rua a pretexto de um ganho de produtividade. Quando você bota uma colheitadeira de cana-de-açúcar ali pelo Ribeirão Preto, você está tirando 76 trabalhadores. E a gente não vai dizer que isso está errado. Isso é uma tendência de, aspas, modernização dos processos produtivos, que também se impõe, se abate sobre o Brasil. A soma dos ganhos de produtividade, mais a chegada da juventude ao mercado de trabalho, fazem com que o Brasil precise crescer 5% ao ano só para empatar. Tirante o estoque, só para empatar a gente precisa crescer 5% ao ano. Hoje, o Banco Central publicou o número da queda do PIB do ano passado, a maior da história, 4,3%, nós regredimos. Ou seja, nós precisamos crescer 5% e encolhemos 4,3%, ou seja, um movimento relativo de queda de 9,3% num único ano. É disparada a maior depressão econômica da história do Brasil em qualquer tempo ou cenário. Isso não está acontecendo por acaso. E essa é a reflexão que nós temos que fazer. Haverá um dia da gente pedir voto, haverá um dia da gente ir para o debate, haverá um dia da gente arrancar a máscara de determinados adversários, muitos saidinhos por aí, mas neste momento nossa tarefa é ajudar a mobilizar a inteligência do povo brasileiro para preparar uma saída, para preparar uma consistente resposta e dizer direitinho, com começo, meio e fim, como é que um governo liderado pelo PDT, que vai buscar se apoiar em quem trabalha, em quem produz no Brasil, que vai buscar trabalhar com decência, mas que vai ter um compromisso muito claro de mudanças nas estruturas socioeconômicas e políticas do país. Como é que nós vamos oferecer essa resposta? É a tarefa a qual estou dedicado hoje em dia. Eu sou um velho lutador da política, já fui vereador, nunca fui, mas pretendo encerrar minha carreira política como vereador na minha cidade, como fazem os grandes políticos franceses. Mas assim, eu fui prefeito, meu pai foi prefeito, a mãe dos meus filhos foi vereadora, de maneira que eu tenho muita intimidade e muito respeito e muito carinho por essa tarefa que as senhoras, que os senhores desenvolvem. Portanto, eu estou aqui dando muita importância a essa semeadura. Mas muita gente acha que a gente tem que estar todo dia em cima do palanque, botando defeito nos adversários, elogiando os amigos e pedindo voto. Haverá o momento. Nesse agora, entretanto, eu comovidamente penso que nós precisamos nos dedicar ao que ninguém está se dedicando,
que é a refletir, construir, formular um projeto nacional de desenvolvimento que responda ao Brasil o que é que nós vamos fazer, o que é que pode ser feito, porque a desesperança também está campeando o Brasil lá fora, especialmente entre os jovens. Repare, por que o Brasil não cresce? O Brasil não cresce por 3 obstáculos, cada qual sozinho impede o Brasil de crescer. Mas neste momento os 3 estão presentes de forma muito poderosa na vida brasileira. Por isso que os números negativos são tão terríveis, não é? Primeiro obstáculo, o investimento do setor privado. Como é que você vai investir? Você vai investir, você vai ampliar a roça, você vai ampliar o comércio, você vai abrir uma nova indústria, vai expandir a indústria. Para isso é exigido investimento. O investimento ele vem ou do caixa das empresas privadas, ou do crédito que as empresas privadas têm na praça, ou da soma dos dois. O que está acontecendo nesse momento? Por causa dessa loucura de juro alto, os juros mais imorais do mundo, o Brasil estourou o caixa das empresas privadas. Praticamente, se você for sintomático aquilo que eu já vi, das 300 maiores empresas brasileiras de capital nacional, que publicam balanço, portanto a gente pode conhecer, das 300 maiores, 300 não geraram no último trimestre dinheiro sequer para pagar a dívida que tem com o banco. Portanto, da iniciativa privada, se não fizermos um conjunto de providências, que eu vou comentar com vocês, não vai vir a energia, o investimento para a economia crescer. Ou então a economia vem do setor público, e esse é o grande estrangulamento que também proíbe o Brasil de crescer. Neste momento vocês estão vendo a notícia na televisão do que está acontecendo com o Rio Grande do Sul, um grande estado do Brasil, com uma economia importante, com um povo educado, trabalhador, e o Rio Grande do Sul em pandareco, sem conseguir sequer pagar a folha de pagamento e restringindo coisas essenciais do viver da gente gaúcha. Vocês estão vendo na televisão o desmantelo do geral e anárquico no Rio de Janeiro. Um estado que é símbolo da brasilidade, um estado que é referência do Brasil no estrangeiro, ali pagando parcelado o salário de novembro para os funcionários públicos e a anarquia campeando de um lado e outro. Vocês estão vendo na televisão que está acontecendo em Minas Gerais, um estado que tem o Nordeste no Vale do Jequitinhonha, em Mucuri, que tem São Paulo ali em Ribeirão Preto, que tem Rio de Janeiro ali em Juiz de Fora, né? Que tem o Centro-Oeste, né? Um estado que é síntese da unidade nacional brasileira, não está dando conta de pagar os funcionários. Para bem dizer, só 7 dos 27 estados hoje têm condições de pagar a conta dos funcionários. Portanto, a taxa de investimento do setor público também está deprimida ao nível menor desde a história. Então, os deputados estão esperando as emendas, né? Os prefeitos doidos para fazer alguma coisa, os vereadores doidos para cumprir as promessas e tal. Prepare o tricordente que o serviço está pesado. Se você pegar, o Brasil já investiu, a União Federal já investiu 2,5% do PIB, só dos cofres da União. Então nós temos um PIB de 6 trilhões, 2,5% era uma boa grana que dava para fazer uma montanha de coisa. Hoje, com esse conjunto desastrado de políticas contracionistas do governo Temer, mas que infelizmente já começaram essas políticas erradas com a Dilma, nós estamos investindo da União Federal menos de 0,5% do PIB. 0,5% do PIB é a taxa de investimento da União Federal. Se somarmos tudo o que resta do fundo da panela, raspando o fundo da panela dos estados e dos municípios, nós vamos achar aí mais 1,1% do PIB, que também é a menor taxa de investimento, a menor quantidade de dinheiro que o setor público brasileiro já apresentou para investir na história moderna do Brasil. Então a soma de tudo dá 1,6% do PIB para investir, que não é rigorosamente nada frente às necessidades estratégicas que um país como o nosso tem. Essa é a segunda grave restrição. A primeira, o colapso do investimento privado, a segunda, o colapso do investimento público. E há uma terceira, mas mais complexa situação que nos proíbe de crescer, que é um problema estrutural que eu vou tentar explicar para vocês, que me ajudam muito, porque são muito preparados. Ninguém se elege vereador se não for muito esperto, muito inteligente, muito danado, que é a eleição mais difícil que tem, né? Você me arranja um votinho, diga, rapaz, meu irmão é candidato, não posso não. Me arranja um votinho, rapaz, meu vizinho é candidato, posso não. Me arranja um votinho, meu cunhado é candidato, posso não. Penso na eleição, eu coordenei a campanha da Patrícia Saboia
Para vereador era desse jeito. O negócio, eu era coordenador, pensa no negócio difícil, acaba ser vereador. Aí o negado acha que é difícil ser presidente, difícil é ser vereador, né? Então repare, a terceira razão é um desequilíbrio estrutural pelo qual eu vou começar a explicar as soluções nas contas do Brasil com o estrangeiro. Termina o ano, um país como o nosso tem que pagar um bocado de coisa para o estrangeiro. Vamos lá. O Brasil tem 8.400 quilômetros de litoral, mas no passado abriu mão de ter uma marinha mercante nacional brasileira. Então hoje todo o minério de ferro, toda a soja, todo o petróleo, todo o milho, toda que a gente exporta para o estrangeiro, a gente contrata armadores estrangeiros e o frete é pago em dólar. Então lá se vai 11, 12 bilhões de dólar por ano, e é bom lembrar que a gente não imprime o dólar, né? Então lá vai 12 bilhões. O Brasil abriu mão de uma política nacional de ciência e tecnologia. E aí a gente passa a alugar a inteligência que os outros desenvolvem, e aí paga uma fortuna desse aluguel que se chama royalty. Então a gente não sabe fazer carro, não sabe fazer celular, tudo é estrangeiro, e eles cobram pela inteligência. Os remédios, 80% dos remédios que a gente dá para os nossos filhos ou para a gente mesmo, são importados do estrangeiro. Lá se vai outra conta gigante. Quando você soma tudo isso, o buraco na conta do Brasil com o estrangeiro já chega a 120 bilhões de dólares no ano. Se o país cresce, o outro buraco é na importação de produtos manufaturados. O pessoal está aqui me filmando, me fotografando com celular. Todos os celulares são importados. 80% do valor de um carro parado aí fora, mesmo que seja fabricado em São Paulo, fabricado no Paraná, 80% do valor dele vem de fora. Aquela parte da eletrônica, da mecatrônica, da suspensão inteligente, tudo isso vem global source, importado do estrangeiro, de maneira que 80% do valor de um carro são importados. Tudo que é nosso remédio, já falei, os meios de diagnóstico médico, tudo importado. Sabe, os aparelhos de raio-x, tomografia computadorizada, ressonância magnética, que a gente foi se acostumando. Mas tem coisa mais grave, fibras, para não deixar a roupa da gente amassar muito, tudo importado. E vai indo, ótica, o Brasil não tem mais nada de ótica, tudo importado. Estamos começando a importar aço plano da China. Enfim, importamos todos os derivados de petróleo. O Brasil tem uma loucura de não ter política industrial. Nós viramos um país exportador de petróleo bruto, razoavelmente barato, e importamos óleo diesel processado, a gasolina, o lubrificante processado fora e pagamos em dólar. A soma disso dá 124 bilhões de dólares, mais 124 com 120 do outro, que é transações correntes mais balança comercial. Veja, agora o doutor está navegando na maionese, isso não é assunto para o povo. Lamentavelmente, este é um assunto que nós temos que ajudar o povão a entender. Por quê? Porque ninguém do povo compra dólar, mas o povo come pão. E pão é trigo. E o Brasil não produz trigo. Tem que comprar do Uruguai, da Argentina e pagar com dólar. Se eu precisava de R$2 para pagar $1 de trigo, e eu preciso de R$4 para pagar o mesmo dólar de trigo, o pão e a pizza sobem de preço. Então o povão não compra dólar, é verdade, mas nós precisamos ensinar o povo a entender que o povo anda de ônibus. Aí você vê a confusão aí de aumento de tarifa, não sei o que e tal. Por quê? Porque a tarifa, a principal variável de custo da tarifa do ônibus é o óleo diesel. Como eu já falei, o Brasil exporta petróleo bruto e importa óleo diesel. Se eu precisava de R$2 para comprar $1 de óleo diesel, eu preciso agora de R$4 para comprar o mesmo dólar de óleo diesel, o preço do diesel sobe, lá se vai o preço da passagem na testa do povão subir. O Brasil, 80% dos remédios que nós tomamos vem do estrangeiro. Se eu precisava de R$2 para comprar $1 de Tilenol, eu agora preciso de R$4 para comprar o mesmo dólar de Tilenol, o preço do Tilenol sobe. E isso é o que nós descobrimos com o Plano Real. É que há um preço relativo na economia, escondido da consciência do povão, que é muito simples de explicar, e vocês vão me ajudar nessa tarefa, que é o dólar. Então a gente, no passado, a gente queria controlar os preços, a gente congelava, fazia tabelamento. Alguém aqui que é mais velho um pouquinho se lembra, né, das maluquices que nós fizemos por aí afora no passado, congelando o preço, tabelando o preço, etc, etc. Com o real que eu ajudei a fazer, nós descobrimos que não precisa tabelar as coisas, não precisa congelar preço nenhum, basta controlar o dólar. Se você controla o preço do dólar em real, todos os outros preços vão se comportar conforme o dólar se comportar. Então voltamos aqui, se eu tenho um buraco imenso na conta do Brasil com o estrangeiro em dólar,
O que acontece, o que é que tende a acontecer com o preço do dólar em real? É que nem banana no mercado de Formosa. Eu vi um companheiro de Formosa aqui, vou falar. O que acontece? Se você tiver pouca banana no mercado de Formosa, em Goiás, e muita gente querendo e podendo comprar banana, o que acontece com o preço da banana? Sobe. Se eu tiver pouco dólar e muita necessidade de comprar dólar para pagar as contas do país, o que acontece com o preço do dólar? Ele sobe. Ao subir, ele gera um efeito inflacionário, que é uma miragem. Mas é aquilo, ó, subiu a passagem de ônibus porque subiu o diesel, porque subiu o dólar. Subiu o preço do remédio porque subiu o dólar. Subiu o preço da roupa porque as fibras em dólar foram compradas. Subiu a consulta do doutor porque o doutor costuma cobrar o equivalente de 100 dólares. E isso apresenta uma inflação. Aí começa a tragédia brasileira. E essas são as 3 razões pelas quais o Brasil está proibido de crescer. Não tem dinheiro do setor público, o setor privado está estrangulado por causa da taxa de juros e o desequilíbrio do Brasil com o estrangeiro, qualquer crescimentozinho que a gente tem, aumenta e gera um efeito na desvalorização do real, que vai para a inflação, e aí desde Fernando Henrique, infelizmente o Lula manteve, a Dilma manteve, a gente atira nessa inflação com taxa de juros, e aí começa a tragédia brasileira a acontecer. De novo, isso é economês? Não é economês. A jogada é não deixar o povo entender que é o seguinte: se o governo paga por um papel mais caro do que o lucro médio da roça, o lucro médio do comércio, o lucro médio da fábrica, o que acontece com a economia? Para. Por quê? Porque se eu tenho dinheiro, por que eu vou botar o meu dinheiro num negócio que faz eu acordar cedo, que eu tenho que trabalhar, tenho que manejar fiscal, nem sempre honesto, tenho que manejar trabalhador, aquela confusão toda, e no fim eu tiro um lucro menor do que se eu botar o meu dinheiro no banco, eu ganho na moleza mais do que eu trabalhando e produzindo. Mas a realidade do Brasil é pior ainda. Por regra, nós temos em cada cabeça um plano de empreender. O brasileiro é o povo maior vocacionado para empreendimento do mundo. Isso é um estudo do Banco Mundial. Maior vocação empreendedora, obrigado, querida. Maior vocação empreendedora do mundo é no Brasil, mas ao mesmo tempo somos a nação de maior mortalidade infantil empresarial do mundo. Antes de completar um ano, 78% dos empreendimentos morrem. Por quê? Basicamente tem várias razões, mas olha aqui a razão. O governo consistentemente paga por um papel mais alto do que o lucro médio dos negócios da produção. Resultado prático: se eu não tenho dinheiro, como é que eu vou tomar dinheiro emprestado no banco para botar num negócio que no fim do meu trabalho vai me dar um lucro menor do que a prestação que eu tenho que pagar para o banco? Essa é a questão clara do nosso país. Agora vamos, está aí o bicho do tamanho do tumor, está aí a doença, é séria, é grave, a gente precisa conhecer a doença, senão a gente erra nos remédios. Agora vamos deixar de lado essa olhada no tumor e vamos tentar entender de onde é que ele veio, onde é que foi o problema, onde é que a gente errou a mão. Aí eu, para não brigar nem com o PSDB, nem com o PT, porque eu acho que a gente, na hora que quiser resolver o problema do Brasil, nós temos que ampliar o diálogo. Ninguém é dono da verdade, a gente tem que ter capacidade generosa de compreender os antagonismos, as diferenças. Eu tenho o meu lado, e eu sou muito duro nisso. Mas se eu vou à presidência da República, eu tenho que ir com a humildade de que eu não sou o dono da verdade. E de que eu chegando lá, sucedendo Getúlio Vargas, João Goulart, Leonel Brizola, eu não posso falhar. Sou novinho demais para me matar, não vai ser como Getúlio. Eu não deixarei ninguém fazer um golpe como fizeram com o João Goulart e com a Dilma. O pau vai cantar, comigo ninguém me derruba. Vai cantar, não tem conversa. Então, para não me matar e nem ser derrubado, eu pretendo chegar no governo e mobilizar uma grande discussão sobre o futuro do país. Aí eu já achei a pista para a gente começar a discutir o assunto agora. Se eu falar em 1980, eu não estou ofendendo nem a turma do Fernando Henrique, nem a turma do Lula. Mas eu vou achar, junto com vocês vão ver como é relativamente simples, as pistas de que é o problema brasileiro para a gente poder partir para cima e resolver. Em 1980, o Brasil representava 1% do comércio mundial. E a China, que já tinha quase 1 bilhão de habitantes naquela data,
800 milhões de habitantes, a China representava, igualzinho com o Brasil, 1% do comércio mundial. Eu peguei esse indicador porque é um indicador estrangeiro, assim, internacionalmente reconhecido, que revela o tamanho das economias. Ou seja, o Brasil, em 1980, tinha uma economia igual à da China. Por esse indicador, nós representávamos 1% do comércio mundial, tendo 100 milhões de habitantes, 120 milhões. E a China representava 1% do comércio mundial, tendo 700 milhões de habitantes. Portanto, por cabeça, a gente era mais rico do que a China. Ainda que a distribuição de renda no Brasil tenha sido sempre muito injusta e perversa, mas, teoricamente, nós tínhamos um por cabeça, um per capita melhor do que o da China e tal. Pois bem, de 1980 para cá, a China, o Brasil, continua representando 1% do comércio mundial, isso é terrível. E a China passou a representar 12,5% do comércio mundial, no mesmo período. Mas a tragédia vem para a gente olhar o Brasil. O Brasil, de 1980 para cá, esqueça a turma do Fernando Henrique, esqueça a turma do Lula, até porque é mais do mesmo. O Lula, com uma diferença que chegou a merecer claramente o nosso apoio, era mais sensibilidade social, mais visão nacional, mais comprometimento com as coisas dos pobres, que é o que nos identifica mais com o Lula e não com o Fernando Henrique. Porém, sob o ponto de vista da economia, rigorosamente mais do mesmo. O Fernando Henrique montou uma engenhoca e o Lula manteve a engenhoca, que basicamente eu explico para vocês. Posso tirar o paletó, presidente? Está começando a esquentar o sangue. Então, repare, de 1980 para cá, o Brasil cresceu, na média, 2% ao ano, a economia. E a população brasileira cresceu, no mesmo período, na média, 1,7% ao ano. Ou seja, por cabeça, nós estamos parados. Se eu cresço a economia 2% e a população 1,7%, eu estou acrescentando ridículos, míseros 0,3% ao ano para enriquecer, se ainda houvesse justiça na distribuição de renda, que não existe, né? Não existe nenhuma justiça na distribuição de renda do Brasil. Por que que isso aconteceu? E a gente teve momentos em que os governantes brasileiros, por regra desmoralizados, foram muito populares. Há duas explicações. Aqueles 3 grandes problemas estavam lá, já plantadinhos, porém eles eram menores do que são hoje. E a gente estava mais ou menos proibido de crescer também, por isso que estamos crescendo tão baixo, 2% ao ano em média, por causa dessas grandes interdições que eu descrevi no começo para vocês. Mas houve um momento em que o Fernando Henrique foi muito popular, conseguiu se reeleger. Qual é a explicação? Foi um ciclo de consumo populista, e eu falo isso apenas para a gente anotar o que aconteceu, e preparar uma virada conceitual junto com o nosso povo. Qual foi o primeiro ciclo de consumo populista? Eu ajudei a fazer. Eu fui ministro da Fazenda do Itamar Franco e ajudei a consolidar o Plano Real. O Brasil, para os mais novos, especialmente as vereadoras, que são muito novinhas, né? Os rapazes são mais maduros, vão ajudando a explicar aí, né? O Brasil tinha uma inflação durante 30 anos superior a 25% ao ano. Nenhum país do mundo viveu essa realidade. Por quê? Porque a inflação, sendo uma doença da moeda, logo contra ela se estabelecem consensos ou rupturas políticas. Então, assim, o Hitler nasceu na Alemanha por conta de 3, 4 anos de inflação alta. Aí já houve uma ruptura política que deu essa tragédia da eleição do Hitler. Então, na Itália, o Mussolini vem na esteira de uma inflação muito alta. E no Brasil foram 3 décadas de inflação altíssima, e não houve rupturas e nem grandes convulsões no Brasil. Por quê? Porque a inflação no Brasil, veja como as coisas são difíceis aqui no país, não é o que está escrito nos manuais dos economistas, uma doença da moeda. A inflação no Brasil era um tipo de imposto, um tipo de tributo. E eu dou um exemplo prático para vocês. Eu fui governador. Como governador, eu peguei, por lei, a Assembleia aprovou, nós criamos uma conta única, de maneira que todos os saldos que entrassem no Caixa do Ceará diariamente caíam na conta única do Estado, e eu obriguei a hospedar no Banco Público. E esse Banco Público, como eu virei imediatamente o maior depositante, esse Banco Público tinha que me dar uma taxa de aplicação igual a 100% da CDI.
Naquela época, 25%, 30%, 35%, ou seja, o meu saldo médio era reajustado diariamente em 30%. Chamei os funcionários, como bom democrata, criei um coletivo de negociação permanente, presidido por mim mesmo, não me custa nada negociar com os trabalhadores, e acertei com eles um acordo. Acabou o negócio de briga aqui, por salário e greve que maltrata a população, eu vou reajustar o salário de vocês de 3 em 3 meses, 100% da inflação, não precisa nem brigar, já está dado, e vamos ganhar melhorias aqui, acolá, onde for possível, etc, etc. Pensa num cabo popular com os funcionários, mas veja bem, minha receita, 4 anos sem um dia de greve, mas veja bem, a minha receita, indexada e remunerada diariamente, sendo corrigida, e a minha principal despesa só corrigia de 3 em 3 meses. Portanto, a inflação no Brasil não era uma doença da moeda. Assim como eu podia adorar a inflação, os donos do supermercado não queriam saber de controle de estoque nem nada. O negócio era vender e botar dinheiro na correção monetária. Os bancos não queriam saber de emprestar dinheiro para ninguém, era só fazer o giro, descontar duplicata e meter na inflação, ganhava um monte de dinheiro. Então repare, quando nós abruptamente, com o Plano Real, encerramos o imposto inflacionário, esta montanha de dinheiro que financiava os governos ficou na mão do povo. E evidentemente aí o Brizola denunciava, o Lula denunciava, eu liguei para ele, olha, isso não é um truque, é uma coisa bem intencionada, mas é séria, e precária, mas é séria, bem intencionada e tal. Mas o povão disse assim, olha, isso aí não vai durar. Aí o que fazia? Transformou imediatamente a renda adicional numa explosão de consumo felicitante, Todo mundo foi comprar carro, todo mundo foi comprar eletroeletrônico, começou a ter desabastecimento e ágio e não sei o que. No passado acabaram os planos cruzados, não sei o que, por causa disso. Dessa vez a gente ia jogar travado, eu estava lá, o pau cantou e funcionou, Deu certinho. Nessa época eu era o garoto prodígio da política brasileira. Foi eu brigar com os cartéis e os oligopólios. Fiz a intervenção do Banesp e do Banes num dia só. Foi eu fazer isso, virei o novo Colo, o estopim, como é? O pavio curto e tal. Hoje em dia é o que se diz de mim. Não tem nenhum que diga que eu estou misturado com qualquer coisa enrolada. E isso é uma coisa que me dá muito orgulho, especialmente nesses dias aí. Sai a lista, não sei de quem, eu durmo. Dá quase vontade de rir, mas eu tenho um coração mole demais. Fiquei com pena de algumas coisas que eu já vi aí acontecendo. Mas, enfim, eles mereceram. Então, repare bem. Isso deu a popularidade ao Fernando Henrique. Uma explosão de transferência de renda pelo fim do imposto inflacionário e uma onda de consumo. E isto deu popularidade ao Fernando Henrique e conseguiu sua reeleição. Porém, passado isto, gasta este dinheiro, os 3 grandes interdições agravaram-se, O Fernando Henrique agravou dramaticamente as 3 grandes condições. Quem quiser, depois eu vou me oferecer para um debate, eu dou detalhes, ele se zanga comigo, que eu conto os números. Então, o Fernando Henrique foi disparado o presidente mais ruinoso, sob o ponto de vista macroeconômico, da história do Brasil. Os números, Eu era ministro da Fazenda. Dia 31 de dezembro de 1994, o Brasil terminou, na minha mão, com uma dívida pública de 38% do PIB, desde Pedro Álvares Cabral até aquela data. E foi uma dívida pública com a correspondência em ativos. Foi com ela que nós fizemos a Petrobras, a Eletrobras, a Telebrás, as Estradabras, enfim. E havia uma correspondência. Em 8 anos de maluquice, dessa brincadeira de consumismo populista, a dívida brasileira saiu de 38% para 78% do PIB. Em apenas 8 anos. Sem correspondência em nada, a não ser por causa dos juros exorbitantemente altos. Os tributos do Brasil, a turma reclama de carga tributária com razão, mas naquela data, a carga tributária no Brasil era 27% do PIB. E eu escrevia, como professor de direito tributário, direito constitucional, eu escrevia artigos e a turma dizia, você é um louco e tal. Eu dizia, olha, nós devíamos aumentar a carga tributária brasileira de 27% para 30% do PIB. 1,5% a gente botaria no investimento, hoje é 1,6%, a gente ia duplicar, e o outro 1,5% a gente botaria na reestruturação da dívida para fazer a taxa de juros cair de maneira a ficar menor do que o lucro médio do negócio e botar a negada para produzir e trabalhar de novo e não viver de agiotagem oficial, como vivem as 10 mil famílias mais ricas do país. Me diziam que era louco. Pois bem, o Fernando Henrique aumentou a carga tributária, não foi de 27% para 30%, aumentou de 27% para 36,5% do PIB.
Foi mais de 1% do PIB por ano de governo. E a plutocracia brasileira batendo palma. E esses barões aí batendo palma, né, para essa coisa aí. E por fim, o Fernando Henrique desmobilizou mais de 100 bilhões de dólares de ativos privatizáveis. A Telebrás foi vendida, a Vale do Rio Doce foi vendida, enfim, uma série de distribuições de energia elétrica foram vendidas. Ele arrecadou 100 bilhões de dólares naquela data. Olha a ruína, 8 anos. Na parte da dívida, de 38 para 78. Na parte do fluxo, a arrecadação subiu de 27% para 36,5% do PIB. E na parte patrimonial, desmobilizou e vendeu e torrou 100 bilhões de dólares. E o país foi à bancarrota, quebrou 3 vezes, o investimento desceu ao fundo do poço por causa das 3 doenças. Passa o tempo, esse colapso do Fernando Henrique, como é que funcionou? É muito importante, companheirada, porque nós somos político. A gente precisa entender o lado político desse negócio. Olha o que aconteceu com o Fernando Henrique. Depois que ganhou a reeleição nessa manipulação, houve uma desvalorização do real. Ele enfrentou essa desvalorização com os preços que começaram a subir, com a taxa de juros lá em cima. O desemprego aumentou pra cacete. O investimento caiu pra cacete. Greve em tudo quanto é de universidade, não sei o que e tal. O PT fez um movimento fora FHC e pediu o impeachment do Fernando Henrique. E o presidente da Câmara na época era o Michel Temer. Olha. Muda tudo para não mudar nada o nosso país. Vocês acreditam nisso? Aí diz assim: Lula, não faz um desastre desse. Não pode, remédio para governo ruim não é impeachment. Na hora que você fizer um negócio desse, amanhã vocês vão fazer conosco. Só que eles são assentados aí na mídia, são assentados nos milionários, e nós só temos o povão. Na hora que o povão se zangar com a gente por qualquer uma dessas situações de crise, eles vão nos golpear. Esse é o meu problema, né? Não é que eu sou experiente nem profeta, eu sou vivido, né? Eu tenho 37 anos de vida pública, conheço todos os personagens, fui colega de muitos, já fui processado por quase todos eles. Nada por malversação, é só dano moral, né? Que eu chamei o Eduardo Cunha de ladrão, que era meu colega ladrão, e aí ele me processou. Bom, hoje está na cadeia, eu estou aqui, né? Mandando bala. Estou aqui mandando bala junto com a minha companheirada, né? Mas repare, olha o filme. Aí o Lula vem. O Lula, quando tomou posse, veja como é impressionante isso, para a gente dominar. Essa é a chave da gente saber o que é que tem que fazer para virar o jogo. Quando o Lula tomou posse, sabe quanto é que valia um dólar? R$4. Só que R$4 naquela data, 2003, era o equivalente a R$9,70 hoje. Vocês podem imaginar isso? Quando o Lula tomou posse, o tamanho do desmantelo do governo Fernando Henrique era tal que o câmbio estava a $1 por R$4. Eu já expliquei aqui. Nós não estamos falando de dólar, estamos falando de pão, de pizza, de remédio, de preço de passagem do povão, da consulta do médico, tudo é dólar. Então hoje nós precisaríamos de R$9,70, se fosse o mesmo valor, para comprar $1 de remédio, de passagem de ônibus ou de coisa. Aí deu-se a possibilidade do Lula ganhar a eleição. Ganhou a eleição, beijou a cruz do conservadorismo e resolveu manter os mesmos remédios, o mesmo modelo econômico. E eu até digo, será que era isso mesmo que tinha que fazer? Pode até ser naquela data. Pode até ser. Manter a mesma coisa, fazer ali um acordo com os barões, para ver se atravessa. Pode até ser. Mas olha o que aconteceu agora conosco. As doenças estavam lá, nós não enfrentamos as doenças, continuamos brincando de consumismo populista. Desta vez não foi o fim do imposto inflacionário que deu a farra de consumo. Foi um cenário internacional que fez explodir de forma absolutamente original, sem par na história, os preços dos produtos tradicionais que o Brasil vende para o estrangeiro. Então repare bem, a gente compra tudo industrial dos outros, tudo assim praticamente, né? Tudo, celular, carro, remédio, eletrônica, avião, tudo. E o que a gente tem para vender para pagar isso? Minério de ferro, petróleo, soja, milho, que eles chamam de commodities, que são produtos de baixo valor agregado e que, por regra, valem muito menos do que celular, eletroeletrônico, computador, automóvel, etc, etc.
menos no começo do governo Lula. No começo não, no governo Lula praticamente, durante 8 anos do governo Lula, os preços das commodities, a China bombou, começou a crescer explosivamente, 12, 14, 15, 16% ao ano, e a China compra todos esses produtos do Brasil. Resultado, o minério de ferro, nós vendíamos para eles, naquela data com Lula, a $190. Já vocês vão entender se isso é muito ou pouco. O barril de petróleo, quando nós fizemos a lei do pré-sal, meu deputado, valia $110. Aí a gente fazendo o cálculo, ora, nós vamos gastar $40, $37 para tirar o pré-sal lá do fundo do, para baixo do fundo do mar, porque pré-sal é isso, é lá depois do fundo do mar, a gente gasta $40 e vende por 110, vamos encher a mão de dinheiro e vamos pagar o futuro das nossas crianças e vamos, sei que, danamos a gastar dinheiro para fazer a tecnologia, para fazer os equipamentos, apetrecho e tal. $110. Resultado, deu-se em 2008, arrebentou os Estados Unidos, arrebentou a Europa, sendo os 2 mercados compradores mais poderosos do mundo, pararam de comprar. A China, que vinha crescendo a 16%, despencou para 5,5% de crescimento ao ano. Resultado, parou de comprar nossos produtos, e aí era a Dilma já presidente. Ali por 2013, o minério de ferro, que era $190 a tonelada, caiu para 38. De 190 para 38. Problema, o custo da CSN, onde eu trabalhei, é o 3º melhor custo de produção do mundo. Ela gasta $35 para tirar uma tonelada de minério de ferro. Se eu vendo a 38, eu estou ganhando uma unhazinha. Todas as médias e pequenas mineradoras do mundo quebraram. No Brasil, então, foi um genocídio. Interior de Minas Gerais, está ali, os mineiros estão por aqui, deve ter notícia do que aconteceu. Foi um genocídio empresarial, a destruição. O petróleo, que a gente gastava 41 para ganhar 110, caiu para 30, o valor do barril de petróleo. E a dona Dilma, no lugar de conversar com o povo, ó negada, a festa vai ter que parar um pouquinho aí, nem acabou, porque olha aqui o que aconteceu, tal, nós estamos pebados. Tem aqui 3 problemas, nem o governo tem dinheiro, nem as empresas por causa de juro alto, e o desequilíbrio externo, agora não temos como pagar, então nós vamos ter que dar uma desacelerada aí, Temos que, preferiu fazer a marketagem. Aí começou a fazer porque ouviu o galo cantar e não sabe aonde. Esse é o grande problema ali de uns amigos do PT. Não estudam, não compreendem e se viciaram no poder, pelo poder, um projeto de poder, com todo respeito, falo por mim, estou falando por ninguém, Falo por mim. Resultado prático, a dona Dilma perdeu a rua, igual ao Fernando Henrique lá atrás. Fez o quê? Botou a taxa de juros em 14,5%, exatamente como o Fernando Henrique fez lá atrás. Chamou o Levi, que é 5º escalão do Bradesco. Experiência anterior, quando você vai contratar uma pessoa com responsabilidade grande, assim, me traga aí seu currículo, qual é a experiência anterior? Aí o cara diz assim, eu quebrei o Rio de Janeiro, então venha ser ministro da Fazenda. Experiência anterior, quebrei o Rio de Janeiro, então venha ser ministro da Fazenda. Aí o maluco manda a taxa de juros para o espaço, arrocha o investimento público e o país entra nessa depressão econômica violenta. A negada faz um pedido de impeachment e desta vez nós fomos para o chão, porque evidentemente da outra vez o Fernando Henrique não ia para o impeachment porque perdeu o povo, mas estava com o Bronato, a grande mídia e tal. A Dilma achou que nomeando o Levi ia conquistar o baronato, meteu um tarifaço de 70% na energia elétrica, subiu o preço da gasolina, subiu a taxa de juros, desemprego que era 4,5% começou a subir aceleradamente e ela foi para o chão, porque o baronato jamais iria aceitar, deixar de aproveitar essa oportunidade. E isso nós temos que aprender. 2 lições. Primeira, o lado do povo brasileiro é um lado para a gente sofrer. Não é por acaso que o Brasil é o último país do mundo que revoga a escravidão. Não é por acaso. E não foi um pecadilho, foram quase 4 séculos de escravidão. E isto ainda está na memória do povo, da elite. Porque as pessoas não respeitam o trabalhador, quanto mais simples, mais desapreço social e cultural nós temos, porque o trabalhador simples era escravo. E escravo era classificado no cartório como semovente, tipo burro, jumento, cavalo, essas coisas aí. Isso ainda está entranhado na cabeça de um certo baronato. E isso predispõe, por exemplo, os caras apresentarem, em pleno século XXI,
uma proposta de mudança da legislação trabalhista que simples e puramente diz assim: vamos modernizar, acaba com esse negócio de lei. O que vale é a negociação livre entre o trabalhador e o empresário. Eu quero ver o cabo ficar assim: todo mundo fora, caçadores fora, bota o galinho ali, né, para negociar com a raposa. Essa negociação já tem um destino certo. O galinho vai parar no bucho da raposa, em 100% dos casos. Não se conhece precedente, né, de que o galo dá uma bicada certa, né, dá uma voadora na raposa e ganha a parada. Não ganha. Isso com 14, 13 milhões de desempregados na rua. O cara vai dizer assim: meu filho, venha cá negociar livremente comigo. Michel Temer me deu uma lei moderna, agora nós somos a Suécia, a Dinamarca. Vamos negociar. O cara vai dizer: vamos negociar. Eu quero o seu 13º salário e as suas férias. Quer isso, patrão? Quer não? Passa ali no RH, chama aí um dos 13 milhões, que está topando, inclusive, voltar para o emprego com salário menor. Então, evidentemente, isso tudo tem explicações, mas passam longe daquilo que é o enfrentamento desse câncer que eu descrevi para vocês. E isso nos traz à conclusão da minha reflexão inicial, que é a ideia de que nós não podemos mais repetir para o futuro do Brasil mais do mesmo. Agora nós estamos entregues, e talvez isso seja o lado bom da tragédia, à necessidade de um novo pacto nacional. Não estou falando de acordão político, essas coisas, estou falando de uma sobrevivência. Por quê? Porque o que a gente vê hoje, quem tem equilíbrio, visão de Estado, é o seguinte: de um lado, o Brasil se desindustrializando, a quebradeira é a maior da história, ninguém paga ninguém em São Paulo, a inadimplência com os bancos já é gigantesca, por isso que eles vão correr para reduzir a taxa de juros, mas já perderam o passo certo. E simplesmente há uma fração importante da burguesia nacional que tende a ser conservadora e meio esquizofrênica, porque quando ela produz e trabalha, ela acha que está errada a coisa. Mas quando ela pega os excedentes e bota no dinheiro, no juro, ela fica conservadora. E a gente não está obrigado a botar esse povo, jogar isso no mar. Estou pensando aqui no agronegócio, por exemplo. Tão satanizado no Brasil. Mas o que eles não sabem, as pessoas, a Marina, por exemplo, minha amiga, o negócio dela é bater na agricultura, no agronegócio e tal. Repare uma coisa: nós podemos ter todo tipo de opinião sobre o que quisermos, mas é preciso ter um pouquinho de respeito. Porque se eu, na indústria, estou com um buraco de 120 bilhões de dólares, quem está pagando para eu poder ter uma vida moderna, de celular, de carro, de computador, é a turma que rala no interior do Brasil produzindo, gerando dólar, gerando divisas. Isso não autoriza nenhum abuso, nem trabalho escravo, nem depredação de meio ambiente, nada disso. Mas eu conheço um ambiente onde a gente pode celebrar um grande entendimento com quem produz, porque quem produz sabe que a coisa precisa ser mudada, que mais do mesmo não resolve o problema. E quem trabalha é nosso compromisso. Violentar a massa salarial é uma estupidez. Por quê? Se eu tenho uma padaria nessa esquina e o Lupe tem uma padaria no mesmo lugar, naquela outra esquina, se eu pagar mais para o meu trabalhador e o Lupe pagar menos, ele me bota fora do jogo. Porque nessa dimensão individual, salário é custo. Mas, sob o ponto de vista macroeconômico, a soma dos salários, quanto maior seja a sua proporção na renda do país, melhor para a economia. Por quê? Porque é ela que vai dar a base de sobrevivência e de escala para as minhas empresas. Por que a China tem essa pujança? Porque é 1 bilhão e 300 milhões de boca. Toda empresinha que nasce na China, nasce logo para abastecer 100 milhões de pessoas. Então a escala ganha custo, ganha todo, e ninguém está deprimindo salário na China. Ao contrário, a China está crescendo rapidamente, na medida em que ganha produtividade, se moderniza, avança, cresce, está fazendo crescer a massa salarial. A Alemanha é o maior custo do trabalho no planeta. E é a economia disparadamente mais competitiva da Europa. Porque o problema não é isto, o problema é financiamento, taxa de câmbio e a competitividade sistêmica que os preços relativos da economia podem lhe dar ou tirar. E aqui estão as pistas do nosso projeto. É a ideia de convocar uma grande inteligência entre os produtores de um Brasil nacional e aqueles que vivem do trabalho, para que a gente desenhe uma equação, um remédio, uma cirurgia, em alguns casos é cirúrgico o remédio, para os 3 grandes aspectos desse câncer.
Obviamente, se vocês concordaram com o diagnóstico, as pistas estão dadas. Se eu tenho um desequilíbrio nas minhas contas com o estrangeiro, eu tenho que começar a resolvê-lo. E aí vamos olhar, eu falei que era 124 bilhões de dólares o buraco de manufaturados, não foi isso? Vamos descer o zoom para olhar, onde é que está isso? 25 bilhões desses 124, petróleo e gás. 25 bilhões, petróleo e gás. O deputado Seu Rei também? Petróleo e gás, ou seja, a história de que o Brasil produz petróleo bruto e vende para o estrangeiro barato e compra derivado de petróleo. Ora, aqui está obviamente o primeiro grande passo, claro, vamos substituir importações, vamos refinar o petróleo brasileiro no Brasil. Vamos verticalizar a economia do petróleo e do gás e fazer o que for necessário para isso, em matéria de financiamento, de compra governamental, de superação do hiato tecnológico, em parcerias globais, e vamos pedir um regime de preferências no BRICS, que são 3 bilhões de consumidores, para que a gente não só seja autossuficiente, mas gere excedente de alto valor agregado para vender para o estrangeiro e ganhar os dólares necessários para melhorar nossa vida em matéria de eletroeletrônica, etc, etc. Esses setores são mais difíceis. Segundo grande buraco, complexo industrial da saúde. Eu estou cansando vocês, mas são exemplos claros só para dizer que eu tenho estudado o assunto. E o Brasil tem saída. O que me zanga é que a saída está no nosso nariz e essa turma está indo para o lado oposto. O Brasil está comprando este ano, com toda a desgraceira, 17 bilhões de dólares de produtos do complexo industrial da saúde, só o governo federal. Ou seja, o dinheiro já está sendo gasto. O dinheiro já está aí ouvindo a conversa. Só que você faz passivamente, compra 78% dos remédios, vem de fora, cama de hospital, prótese, enfim, meios de diagnóstico médico, tudo isso está aí. Então você tem 17 bilhões de dólares que você pode fazer verticalização, mais de 80% disso a patente está vencida. Você com engenharia reversa, você copia, nem é muito sofisticado, você copia os princípios ativos de uma química fina. E como é compra governamental para distribuição no país, você pode fazer política de desenvolvimento regional. Semiárido, Amazônia, metade sul do Rio Grande do Sul, oeste catarinense, Vale do Ribeira em São Paulo, que são as áreas mais pobres do Brasil, porque não faz diferença para o país comprar aqui ou acolá, porque ele vai distribuir para o SUS, para a rede hospitalar, enfim. Terceiro buraco, complexo industrial da defesa. Mal e porcamente, nós estamos gastando aí uns 7 a 10 bilhões de dólares com munição, míssil, apetrechos militares e não sei o que, mira de foguete, mira de navio, GPS, etc, etc, etc. E é ridículo, se não fosse trágico, dava para rir. A mira da Marinha brasileira, dos nossos mísseis da Marinha e das nossas naus, é guiada pelo GPS norte-americano. Então repare bem, se um navio sair de Niterói rumo a Belém para defender a costa brasileira e eventualmente os americanos tiverem algum interesse nesse eventual conflito, desregula o GPS, meia horinha o cabo vai bater em Angola, né? E assim, a gente ri para não chorar, mas repare bem, isso aconteceu outro dia, quando a Argentina foi numa aventura contra a Inglaterra nas Malvinas, os americanos rasgaram a carta da OEA e apoiaram a Inglaterra despudoradamente. Os argentinos ficaram falando só, sendo que no caso brasileiro nós temos coisas mais graves. Por exemplo, o pré-sal. Nós temos que defender. O Brasil tem o que defender. Então nós precisamos, e já estamos gastando dinheiro. E por fim, o quarto grande complexo industrial, onde nós estamos gastando uma fortuna, é inacreditavelmente a agricultura mais competitiva do mundo, compra 40% dos seus custos de produção do estrangeiro. Sabia? A agricultura mais poderosa do planeta, que é a brasileira, compra fertilizante, agrotóxico, implementos agrícolas, tudo de fora. Não tem uma fábrica sequer nacional dessas coisas. E o dinheiro já está sendo gasto. Nada que um governo preocupado em fazer um projeto nacional de desenvolvimento não possa reunir uma ferramentaria de crédito, renúncia fiscal, compra governamental, substituição de importações, tarifas, regime de preferência comercial do BRICS. Eu estou sendo cansativo, mas enfim, isto é perfeitamente praticável. É evidente que eu estou aqui só dando um resumo resumidíssimo do que é a lógica de um projeto nacional de desenvolvimento que enfrenta, de um lado, o desequilíbrio nas contas externas, já dei as pistas. Com isso aqui, esses 4 movimentos, o Brasil zera o desequilíbrio externo.
Consequência imediata, a nossa moeda para de sofrer pressão inflacionária. Os salários reais não vão mais sofrer o constrangimento. Ou seja, eu removo o pretexto da taxa de juro alta. Quando eu removo o pretexto da taxa de juro alta, eu restauro a sanidade fiscal. E aí eu vou restaurar a condição de financiamento do setor público. Não sem antes pôr em debate uma grande reforma fiscal. E essa reforma fiscal tem que ser feita em bases progressistas. Por exemplo, carga tributária brasileira é alta? É. Nós não vamos brigar com ninguém de negar isso. Porém, quando a gente aplica a carga tributária sobre os interesses da sociedade, que são diferentes, nós vamos ver que os mais ricos quase não pagam nada. Porque o que interessa é o líquido. Se eu tenho uma carga tributária de 36 e eu devolvo 13 de juro, então quem paga 36 e recebe 13 de juro tem, na verdade, uma carga tributária líquida de 23, que é a carga tributária dos mais ricos no Brasil, a máxima. Enquanto isso, a classe média morre logo nos 27,5% do imposto de renda, mas paga dobrado para viver, e essa é a tragédia brasileira, porque não acredita na rede pública de saúde, paga plano de saúde. Não acredita na escola privada, pública, bota o filho na escola particular, paga escola particular. E crescentemente está onerado na segurança, porque está com medo, e não acredita na polícia do governo, na polícia do Estado. Crescentemente é um aparato de segurança privada nos condomínios, nos carros blindados, etc., etc., ao qual a classe média já tem, por medo, aspirações. É preciso mudar isso e reformar o sistema de tributos brasileiro de maneira a cobrar um pouco mais progressivamente do andar de cima e diminuir os encargos tributários da classe média e especialmente do povo trabalhador, especialmente tributos indiretos incidentes sobre o consumo de massa, comida, remédio, energia elétrica, telefonia, que o povo paga nem sabe, 30%, 35% de carga tributária, enquanto os ricos não pagam nada. Eu ia dizendo aquela palavra que começa com P, mas agora o Lupe disse que eu não posso mais falar essas coisas, né? Então, tem jeito o Brasil? Francamente tem jeito. E para a iniciativa privada, vou terminar, só para não deixar nada omisso, o que eu proponho é que a gente pegue 50 bilhões de dólares, dos 380 bilhões de dólares que o Brasil tem nas reservas no estrangeiro, crie um fundo soberano e empreste para os empresários privados a juros internacionais com o risco cambial por conta deles, só que a diferença entre o juro internacional de 1,5% e o juro brasileiro de 27% médio faz com que o empresariado possa restaurar sua condição de investimento, de produção e de trabalho. Acreditem, a política pode produzir esse milagre no Brasil. Muito obrigado a todos pela atenção. Tá danado, sua pra caramba. Obrigado. Foi ótimo. O que vocês acharam? O Habital não está preparado para ser presidente. Deixa eu falar, tem um filmezinho, é agora, Maneca? Tá pronto o filme? Você não disse que tinha um, tá pronto, ok? Senta aí que é quanto tempo, André? 10 minutos? Ah, tá, é o documentário Brizola Tempo Livre. Tempos de Luta, é verdade. Tem um documentário, é um filme. Hein? Depois do Ciro. O Ciro acabou, rapaz. Mas vai responder também. Ah, é? Tá bom. O Ciro vai ficar dispensado. Pergunta se... Só um aviso, pessoal. Eu agora resolvi, estou ficando moderno agora por influência do Lupe, toda semana eu vou fazer 1 hora e meia de presença ao vivo no Facebook. Então procure se ligar, essas perguntas e qualquer coisa para a gente ficar ligado aí. Eu preciso de vocês. Eu quero pedir o voto, o apoio. Olha, pedindo voto, como é que pode um negócio desse? Preciso muito de vocês. Vamos linkar só isso aqui. Vamos linkar o pessoal do Ciro. O Vicente, cadê ele? Vamos linkar, Vicente. Quando o Ciro falar, vamos linkar com a do partido, para multiplicar. Gente, a gente quer fazer aqui uma parte de perguntas agora com o Ciro. Vocês querem? Então vamos sentar de novo? Vamos liberar aqui? Vamos liberar aqui? Sandro, você de casa, depois vocês tiram foto. Luizinho, Sandro, Henrique, show. Não, agora não. Agora ele vai ter que fazer o debate. Depois você vem, irmão, daqui a pouquinho. Senão ele não faz o debate, daqui a pouquinho. Não, mas então, vai para lá para fazer a pergunta. Quer invadir o auditório? Calma.
Vamos liberar o auditório aqui para poder, Maneca? Só um minuto aqui. É só para informar que nesse período da fala do Ciro, nós tivemos 43.328 que alcançaram a fala do Ciro. Nós tivemos 1.700 assistindo ao vivo, 477 foram curtidas e 290 compartilhamento. Eles reproduziram nas suas ferramentas a fala do Ciro, que não temos aí como dimensionar o tamanho. Então, só para mostrar para os companheiros a importância e a capacidade. Já imaginou quando nós tivermos aí 20 mil núcleos de base? Vai dar milhões nisso aí. Deixa eu ver. Bom, companheiro, vamos organizar uma coisinha aqui. Quanto tempo tu tem, Ciro? Meia hora? Dá? Meia hora dá? O voo? Tá, então tem um pouquinho mais. 30 minutos, só um minutinho para não repetir. Vamos combinar uma coisa. Uma pergunta de 3 minutos. Passou de 3 minutos, eu corto. Senão não funciona. Espera um minutinho, para eu nem terminar, você já quer escrever? Você já falou, calma. Ok, pergunta de 3 minutos. Não existe, o pessoal não vai cumprir. 3 minutos, ok? Sem tolerância, hein? Vou cortar e está sendo avisado. Todo mundo concorda? Então, ok. 3 minutos na pergunta, o Ciro responde e são 5h15. 15 para as 6, tá bom? 6. Até 6 horas. 6 horas encerra, ok? Ok? Tá todo mundo em forma para ninguém se sentir discriminado? Ok? Eu preciso que alguém com um papelzinho, com um microfone, Luizinho, vá para quem for fazer pergunta. Já tem um companheiro primeiro, 3 minutos, e eu vou interromper se passar. Não é discurso, é pergunta. Quem fizer discurso, vou cortar. É pergunta. Eu deixo o meu com ele. Oi. Primeira pergunta. 3 minutos. 3 minutos, está valendo. Boa tarde para todo mundo. Olha, esse é um evento maravilhoso e eu gostei muito dessa palestra do nosso futuro presidente Ciro. E a minha questão é a seguinte: com relação à agricultura familiar, 70%, segundo informações, daquilo que vai para a nossa mesa sai da agricultura familiar. E essa agricultura familiar, mesmo tendo alguns avanços, é verdade, mas falta muita assistência técnica. Não, companheiro, agora não. Deixa ele acabar. Qual o projeto? O que é que está se pensando para a agricultura familiar, justamente para soerguê-la mais e mais, porque está milhões de pessoas no campo produzindo e precisando de um governo mais presente. Muito obrigado. Muito bom e objetivo. Bom, a agricultura familiar não é só importante porque ela produz praticamente 70% dos alimentos que usamos à nossa mesa, mas ela é muito importante também porque ela ocupa 70% do trabalho rural no Brasil, dado que o agronegócio isso é bom, muito mecanizado, muito automatizado. Então nós temos que ter uma atenção dobrada, e o que a agricultura familiar tem são determinadas hostilidades competitivas do tempo moderno. Primeira grande questão, escala. Então você tende, por exemplo, a agricultura de alta linhagem tecnológica a ganhar escala de um jeito tal que é mais barato o preço final do que custa produzir em pequena escala. O governo é quem tem que compensar essa assimetria via distorções, no sentido bom da palavra, da lógica de mercado. Como? Compras governamentais. Então lá no Ceará, por exemplo, nós autonomizamos as escolas e elas são obrigadas a comprar 100% do seu produto localmente e da agricultura familiar. Isso é uma distorção que ganha o mercado, enfim. Depois você tem um processo de perecimento, de perecibilidade. Você tem que ter estruturas regionais interativas. Eu fiz isso com, por exemplo, da cachaça e gemas e joias, que não é comida, mas lá no Vale do Jequitinhonha e Mucuri, quando ministro. Você ter processamento industrial e, portanto, de conservação para evitar o desperdício e agregar valor.
E você tem que ter incrementalmente, que agora está sob estresse, a questão do financiamento. Com o Lula, o financiamento da agricultura familiar multiplicou-se em mais de 1000%. E com essa gente aí, eles estão restringindo pesadamente. De maneira que o próximo governo, uma das tarefas mais graves será a retomada do crédito no tempo certo, com planejamento para a agricultura familiar. Obrigado. Alô. Agora tem mais coisas assim que não são tão populares. Por exemplo, a ideia de que você crie um ITR que não seja mais o Imposto Territorial Rural, que não seja mais apurado pelo tamanho da área, mas pela produtividade da área, ou seja, quanto mais produtiva a área, menos imposto pague, e quanto menos produtiva, mais imposto pague, você vai criar, especialmente perto das grandes cidades, uma troca de ocupação de culturas extensivas tipo gado, por culturas intensivas tipo agricultura familiar, olericultura, etc. Obrigado. Companheiro, vamos dar uma sentadinha aí. Sabe que quem está atrás quer assistir. Vamos sentar. O microfone vai... E vamos fazer silêncio. Quem não quiser participar, não tem problema, dá uma voltinha. Mas quem estiver aqui, a gentileza do silêncio é até o respeito a quem está fazendo a pergunta e ao Ciro que quer responder. Pode ser? Vai lá, Luizinho. Oi, o próximo inscrito é o Roberto. Roberto, quem é Roberto? Cadê Roberto? Aqui, não? Você aqui? Tá. Aí ele vai por... 3 minutos, Roberto. Ei, boa tarde a todos, boa noite, né? Eu gostaria de saber de Ciro Gomes, já que o nosso país, o território brasileiro, é um dos maiores produtores de minério do mundo, temos como exemplo ali Caetité, mas eu gostaria de saber a respeito do por que o Brasil não usa nós temos mais de 98% do nióbio do mundo está no Brasil. Por que o Brasil não usa essa reserva milionária, bilionária, para resolver o problema da nossa crise, crise política, crise de todas as esferas? Obrigado. Bom, são dois assuntos aí. Um eu não estou pronto ainda para lhe responder, porque eu desconfio muito dessa notícia de internet sobre o nióbio. Eu não conheço o assunto, estou pedindo a especialistas para me ajudarem, mas a propósito disso, fica muito claro que nós estamos errados no marco da mineração. Primeiro, o Brasil excluiu várias extensivas reservas, potencialmente enriquecedoras, por conta de unidade de conservação, por conta de proteção de populações tradicionais, etc, etc. No mundo, você tem obrigações de unidade de conservação e de proteção de populações tradicionais, mas você pode ter uma estatal com responsabilidade social que pague royalties enriquecedores para as populações tradicionais e explorar dentro dos devidos padrões de preservação da natureza, não é? Os recursos sensíveis. Tem cádmio lá no Amapá, tem mil coisas. Isso é uma ideia que eu vou discutir. Sobre o nióbio eu peço um pouquinho mais de tempo, porque é tão maluco que eu tenho ouvido falar sobre o nióbio. Não sei se você próprio entende. Você já leu também. Eu não entendo. Eu já visitei a mina de nióbio em Minas Gerais. Ela pertence a esse grupo que era do Unibanco, os Moreira Salles. Não me parece assim que seja propriamente o que eu tenho lido na internet. Mas como eu sou ignorante no assunto, eu estou pedindo a quem é especialista para me ajudar. Obrigado. Okay. Vamos Claro. aqui. Não, mas eu manejei uma crise com assassinatos, a pedido do Márcio Tomás Bastos, com os cintas largas, lá em Rondônia. Os cintas largas têm uma ocorrência de diamante, dizem que é uma das maiores do mundo. E toda sendo contrabandeada, porque os protocolos, não sei o que e tal, não permitem o Estado Nacional Brasileiro chegar ali. Isso está tudo errado. Alto Rio Negro também. Ok. Vamos ver aqui. Eu vou estudar esse assunto. Só um minutinho. Prefeito Josimar, veio lá de Três Rios, do Rio de Janeiro, também quer fazer uma pergunta. É uma honra, presidente, uma honra, nosso futuro presidente Ciro. Primeiro eu queria agradecer, porque disputamos a eleição há poucos meses atrás, iniciamos com 4%, e o senhor mandou um depoimento e nós conseguimos vencer as eleições com mais de 50%. Muito obrigado. Eu vou ser muito breve, mas nós estamos aqui com vereadores. A maioria dos problemas do nosso país estão acontecendo nos municípios, que é onde nós temos o tete a tete com o eleitor e que as coisas acontecem na saúde, na educação,
na geração de emprego e renda. E nós percebemos uma política um tanto quanto cruel com os repasses do governo federal, do governo do estado. A gente tem que ficar com o pires na mão, e o município tem encontrado, e eu como prefeito de apenas pouco mais de 30 dias, encontrando uma grande dificuldade para poder administrar o meu município. Tenho certeza que os vereadores também têm passado por esse problema. Acho muito importante nosso futuro presidente ter uma política voltada para os municípios, para o desenvolvimento das cidades, desenvolvendo as cidades, desenvolvendo também o nosso país. Eu tenho certeza que dentre a luz que muitos não enxergam e nós enxergamos, nós temos um brilho profundo pela sua capacidade, pela sua competência, pela sua experiência e pelo pouco que o senhor disse aqui hoje. Nós temos de volta a esperança de reconstrução do nosso Brasil. Obrigado, prefeito. Bom, os prefeitos e prefeitas, vereadoras e vereadores que estão assumindo agora vão passar momentos muito difíceis, porque o quadro das despesas é praticamente incontrolável. Nada justifica que você não se esforce, né, para eliminar aqui ou ali e tal, mas estruturalmente a tendência das despesas é crescer. Por exemplo, a gente conversando sobre câmbio, sobre dólar, aí parece que a conversa mole. É o seguinte: todos os remédios da prefeitura crescem com o dólar. Os remédios, a distribuição farmacêutica, que está ao encargo dos prefeitos, cresce com o dólar. Enfim, esses custos todos agora estarão no torniquete dessa tal PEC 55, que é uma das maiores aberrações que eu já vi acontecer, que determina o seguinte: o reajuste das despesas para o ano que vem vai ser o nominal desse ano, mais 4%, que vai ser a inflação estimada. Se o câmbio cresceu 42%, os remédios vão crescer 42%. E se eles deram reajuste para o magistério, para a magistratura, para o procurador, de 41%, você vai ter que descontar nas outras despesas, que é onde está a maioria do interesse popular desorganizado. Então vai ser um conflito distributivo muito grave e crescente, o que nós vamos assistir no país. Só tem uma saída política para não se desmoralizar: é se manter na rua e contar para o povo o que está acontecendo. Eu sou municipalista, eu tenho na cabeça uma ideia que basicamente eu estou chamando ainda, precariamente, de lei de responsabilidade social. Então a ideia é que, em termos mesorregionais e ou locais, a União Federal, via emenda à Constituição e legislação complementar, crie mínimos de desenvolvimento humano e social em base censitária, ou município, ou região, ou mesorregião, de maneira a deflagrar processos de intervenção cooperativa, não de intervenção violenta, que cheguem a dar a mão a prefeitos e coisas onde esses indicadores de analfabetismo, de doença, de violência, extrapolarem os mínimos determinados ano a ano. Obrigado, companheiro. 3 minutos. Ciro, primeiro, a satisfação de te rever de novo. Depois a gente compôs mesmo lá em Uberlândia. Isso. Tem um vídeo do MBL que roda bastante aí, que ficou bem bacana. A pergunta que eu quero fazer é: como que você enxerga esse casamento dos valores que o PDT traz a partir da educação? É bem sabido que nos últimos anos, com o governo do PT, a gente teve uma ascensão de acesso e investimentos, com muita contribuição nossa. Está aqui o André, que fez o enfrentamento por dentro na questão dos royalties. Antes de ir para o outro lado, o Cristóvão tinha feito o enfrentamento, tirando a DRU da educação alguns anos atrás. E como que você enxerga, no governo Ciro Gomes, a nossa plataforma, que é quase o nosso mantra, o CIEP, que o PT negou, né? Vamos passar a fazer a política educacional do ensino superior, nada mais justo e necessário, porém a educação de base continuou legada a estados e municípios, que é uma realidade completamente diferente umas das outras. Então, assim, como Brizola construiria CIEPs no Brasil inteiro, e ninguém aqui tem dúvida disso, como que seria a nossa plataforma, esse mantra, no governo Ciro Gomes? E obrigado. A sua visão de política pública de juventude para esses próximos tempos. Obrigado. Bom, melhor do que o que eu penso, do que eu proponho, é o que nós estamos conseguindo fazer no Ceará. A minha turma lá, né, está fazendo. Nós temos o seguinte: já temos resultados. Nós temos hoje no IDEB brasileiro, falando de município ainda, no IDEB brasileiro, 77 das 100 melhores escolas do Brasil estão no Ceará. Não é brinquedo, não. 77 das 100 melhores escolas
do Brasil estão no Ceará. A minha cidade tem o melhor IDEB do Brasil, Sobral. E o conceito é mais moderno e contemporâneo do que jamais foi. O Brizola é um visionário, viu o futuro, e hoje praticamente o que se afirma é que se não for integral, o ensino praticamente não serve. Porque tem a ver com um conjunto de conexões neuronais que exigem já, desde o primeiro momento, uma educação completa que envolva as refeições, que envolva, né, as vocações cognitivas, que envolva o ensino. E lá no Ceará nós também avançamos, não tinha nenhuma. Nós hoje temos quantas, Samito? 120 escolas técnicas profissionalizantes, né, em tempo integral, em que a vocação para a profissionalização é eleita pelos alunos e muda ciclicamente de maneira a não saturar os mercados contíguos a eles, né? Isso é um pouco o que eu imagino, e o Cid é o campeão disso, nossa turma toda que concebeu é toda do PDT, todo mundo é do PDT, e naturalmente nosso inspirador foi Darcy Ribeiro e Leonel Brizola, na prática. Obrigado. Sob o ponto de vista de política de juventude, eu acredito francamente, e tenho que achar outras palavras para dizer isso, é que a nossa geração está fracassando neste momento. Nós ganhamos todas, no nosso tempo nós ganhamos todas. Enfrentamos um autoritarismo, etc., e ganhamos todas. Tínhamos uma agenda clara, constituinte, eleição direta, anistia, enfim, e ganhamos todas. Mas estamos fracassando claramente em uma concepção de economia política. E eu aposto que só os jovens serão capazes de mudar a lógica, porque o consumismo populista é muito atraente, mas o que bota para frente é a democratização das oportunidades de produzir e trabalhar. E aí o consumo é uma consequência natural. Mas, de qualquer forma, o modo de consumo prevalente hoje, isso é um assunto para os jovens, é muito difícil a turma da minha idade entender o que eu estou querendo falar, é que a busca pela felicidade no ambiente materialista, consumista, é vã, é completamente ilusória e está matando o planeta. Mas é muito difícil mudar essa mentalidade em quem já cristalizou valores, conceitos, ideologias, etc, etc. A juventude é que pode, claramente, porque está percebendo que tem uma coisa errada, se ela aceitar o debate, ela vai fazer a diferença. E por isso ela terá esse nível de protagonismo num possível governo meu. Obrigado. Companheira Gleides, depois o deputado Rafael Leitoa, e tem 22 inscritos, chefe. Quando chegar às 18 horas, paramos. Vamos embora, Ok. Boa tarde, Ciro. Ciro, a gente tem em pauta agora no país a questão da Previdência Social, e eu queria que você pudesse nos falar um pouco sobre os impactos econômicos que a gente vai ter no país se a proposta que está sendo colocada no Congresso for aprovada da maneira como ela está sendo colocada. E tem uma preocupação, e eu gostaria que, se possível, você comentasse a respeito disso, porque, claro que a maior preocupação nossa agora está vinculada à questão da aposentadoria, ou do inverso, né, da desaposentação dos brasileiros e brasileiras. Mas a Previdência Social é também responsável pelos principais programas sociais do país, como, por exemplo, de pagar as licenças maternidades, de pagar as licenças por acidentes de trabalho. Eu queria que tu rapidamente falasse um pouco sobre os impactos econômicos que a gente vai ter. Obrigado. Um partido como o nosso tem que ter compromisso com a realidade brasileira e tem que formular um olhar progressista e solidário com os trabalhadores, que é o nosso ângulo de lutar. Sem discriminar, sem excluir ninguém, mas quem precisa ser protegido é a classe mais frágil, que é a maioria, os trabalhadores. Isto dito, eu tenho que lhe responder com a maior brevidade possível duas questões. Nós temos um problema na Previdência Social brasileira. Deriva do seguinte fato, que não temos que nos assustar com ele, porque, sob certo aspecto, é bom. Qual seja, uma profunda mudança demográfica e uma profunda mudança nas relações tradicionais de trabalho, tal como a conhecíamos há década de 40, 50. Então, quando nós montamos o sistema de repartição atual, era moderníssimo e absolutamente compatível com o Brasil. Por quê? Porque nós tínhamos 6 pessoas ocupadas, trabalhando, jovens,
para financiar o aposento, como a gente chama lá no Ceará, de um brasileiro que não chegava a 60 anos de expectativa de vida. Hoje, e nós éramos uma pirâmide etária, eu brinco hoje que nós somos um botijão de gás etário, certo? Já não temos tantos jovens, somos uma sociedade de gatões da meia-idade, né? Como o orador que vos fala, você ainda está lá embaixo, né? E já com muitos idosos. O número é o seguinte: 1,6 trabalhadores ocupados para financiar a aposentadoria de um brasileiro que, por coisas muito boas que tem acontecido, já alcançou a expectativa de vida média de 73 anos. Então, este é um assunto que nos recomenda sentar sem urgência, sem parte pri, sem ideia feita, ideia fechada e com a sólida disposição de proteger os valores do trabalho, que são os valores que nobilitam uma sociedade. Isto dito, quais são as pistas? Por que sem pressa? Porque é mentira, companheirada, segurem o que eu vou dizer a vocês, que isso vai virar um debate quente agora. É mentira, infelizmente partilhada também por certas pessoas do PT, que a Previdência Social hoje está em déficit. Ela não está em déficit ainda. Ainda. Vamos explicar isso. Se você tomar todas as receitas, porque isso não aconteceu do dia para a noite, 6 para 1,6, 60 para 73. Ao invés de enfrentar o câncer, o problema, nós fomos fazendo puxadinho para cá, um remedinho para ali e tal. Então hoje os remédios puxadinhos, etc., pagam a Previdência. Vamos lá. Contribuição social sobre o lucro líquido, PIS, COFINS, contribuição patronal, contribuição dos trabalhadores, contribuição do setor público mais recentemente, e alguns estão fazendo fundos de pensão por aí afora, já está se mitigando o problema. Nós temos essas fontes somadas, ainda sobram 70 bilhões de reais, exceto por 2 fatores. Primeiro fator, a Constituinte de 88, por decisão soberana, digo eu, muito justa, resolveu incorporar ao regime de repartição do Brasil cerca de 12 milhões de trabalhadores, na data, que não contribuíram. E como o nosso regime de repartição exige a contribuição, se você bota 10 a 12 milhões de pessoas para receber, neste passo você quebrou as bases atuariais. Mas foi uma decisão do Constituinte que determinou que o Tesouro Nacional pagasse isso. Então este é o primeiro fenômeno. Segundo fenômeno, aliás eu deveria dizer 3 para não ser covarde, são 3. O segundo fenômeno